Olá, você que não é cheque, mas é especial. O tema de hoje é riscos de investir. Eu vou ensinar os 4 principais tipos de riscos que os investimentos têm e você vai ver que todo investimento tem pelo menos um dos riscos que eu vou ensinar. Inclusive, não investir também é arriscado, ou seja, o seu dinheiro está exposto a risco, você investindo ou não, e portanto a gente precisa aprender a lidar com o risco e não a fugir dele. Se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu gostei e se ainda não fez a inscrição no meu canal, clica aí embaixo que é para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Como eu venho das humanas, eu não posso falar sobre qualquer coisa sem antes defini-la. Então vamos primeiro à definição do que é risco. A definição que eu acho mais interessante é a seguinte: risco é a possibilidade de acontecer algo que você não gostaria que acontecesse. E isso vale não só para os investimentos, mas quando você pega o seu carro e vai dirigir, existe o risco de você sofrer um acidente, por exemplo. Se você pede alguém em casamento, existe o risco de a pessoa falar que não. Quando você vai para a cozinha e prepara um prato, existe o risco de o prato dar errado e ficar uma porcaria. Em todas essas situações, risco significa a possibilidade de acontecer algo que você não gostaria que acontecesse. Risco devidamente definido, agora nós podemos ir para o primeiro tipo de risco, que é o risco de mercado. Risco de mercado é a possibilidade de que o seu investimento passe a valer menos do que a quantia que você investiu. Fundamental saber que se existe a possibilidade de o seu investimento passar a valer menos, é porque existe também a possibilidade de ele passar a valer mais. E esse é o grande atrativo de ativos que tenham um alto risco de mercado. Principais exemplos: ações. Você pode comprar a ação a R$20, ela ia a 60 ou ia a 15 centavos. Veja que existe tanto o potencial de ganho quanto a possibilidade de acontecer algo que você não gostaria que acontecesse. Ou a definição de risco aparecendo aqui. Ativos de renda variável, e eu defino renda variável como todo ativo que te dá a propriedade de algo, possuem, no geral, risco de mercado mais elevado do que outros ativos. São exemplos de ativos com alto risco de mercado: as ações que eu já citei, mas também dólar, ouro, imóveis como investimento. Existe um mito de que imóvel só se valoriza, o que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Imóvel tanto pode se valorizar quanto pode se desvalorizar. E também Tesouro IPCA+, e Tesouro Pré-fixado no Tesouro Direto, ambos sofrem marcação a mercado, o que significa que eles podem sofrer significativas flutuações no seu preço de mercado de acordo com a oscilação das taxas de juros. Exemplos de ativos com baixo risco de mercado: Tesouro Selic e CDB com liquidez diária, porque eles sempre têm rentabilidade positiva, e é por isso que a gente fala tanto neles para a sua reserva de emergência. Segundo tipo de risco para conversarmos sobre é o risco de liquidez. Liquidez é o tempo que demora para transformar o seu investimento em dinheiro vivo. Logo, o risco de liquidez é você querer transformar o seu investimento em dinheiro vivo e não ter condições de vender, seja porque não tem mercado, seja porque contratualmente você não pode resgatar o seu investimento. Exemplos de ativos com alto risco de liquidez: títulos bancários como CDB, LCI e LCA, que só tem resgate no vencimento, tem um risco de liquidez, porque se você contrata um desses ativos para, digamos, 2 anos e precisar do dinheiro antes, você simplesmente não vai poder resgatar. Outro ativo com altíssimo risco de liquidez é, novamente, os nossos queridos imóveis. Tente vender um imóvel e você vai ver o que é falta de liquidez. Enfatizo que eu estou falando de imóveis aqui como investimento, não como para uso próprio, ok? É importante fazer essa distinção. Mas imóvel é algo pouquíssimo líquido que pode demorar meses para você vender, portanto o risco de liquidez é alto. E eu não estou falando aqui que você não deve investir em imóveis, mas que você deve conhecer os riscos para tomar as melhores decisões. Afinal, escolher sem entender quais são os riscos do negócio é algo já por si só extremamente arriscado. Exemplos de ativos com baixo risco de liquidez: poupança. Eu particularmente não gosto muito dessa onda de falar que poupança não é investimento. Eu acho que não é porque o investimento é ruim que ele deixa de ser investimento. Então, poupança tem liquidez imediata. Títulos públicos do Tesouro Direto, que tem liquidez praticamente imediata, o dinheiro entra na conta da corretora no dia seguinte. E também as ações, que tem uma liquidez de D+3, o dinheiro entra na sua conta 3 dias após a venda das suas ações. Gente, eu esqueci de avisar, mas esse vídeo tá um pouquinho mais técnico do que o habitual. Eu tô passando rápido por alguns conceitos porque eu já falei sobre alguns temas específicos. O que eu já tiver falado vai estar aparecendo nos cards acima da minha cabeça. É só você clicar, parar um pouquinho, aprender, depois voltar nesse vídeo. E como sempre eu destaco que se qualquer coisa que eu falar aqui não ficar clara para você, sinta-se bastante à vontade para
escrever a sua dúvida nos comentários, ou seu elogio também. Xingamento não, deixe só suas sugestões, mas eu estou à disposição de vocês para conversarmos nos comentários, ok? Terceiro tipo de risco é o risco de crédito, é o risco de você levar um calote. E por estarmos falando de calote, estaremos falando, portanto, de renda fixa. Afinal, não faz sentido falar em calote em ações ou em outros ativos de renda variável. Calote é a pessoa não honrar um compromisso assumido com você, ou seja, uma dívida. Portanto, sempre que estamos falando de dívida, estamos falando de empréstimo. Sempre que estamos falando de empréstimo, estamos falando de renda fixa. Portanto, esse é um risco específico. Considerando que basicamente renda fixa é emprestar dinheiro para o governo via Tesouro Direto, para empresas via debêntures e para bancos via títulos bancários, CDB, LCI, LCA, a gente pode separar esses ativos de acordo com o risco de crédito, sendo o mais seguro deles, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, os títulos públicos do Tesouro Direto. O governo é o melhor devedor do nosso mercado. Possuem também um baixo risco de crédito os títulos bancários assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito paga até 250 mil por CPF por instituição bancária, caso o banco no qual você investiu venha a quebrar. Então, emprestar para o governo e emprestar para ativos assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito possuem um baixo risco de crédito, sobrando, portanto, o empréstimo para empresas via debêntures, que eu considero mais arriscadas em termos de risco de crédito, porque não existe nenhuma garantia de que a empresa vai estar saudável financeiramente e vai conseguir honrar o compromisso que ele teve com você. Quarto e último risco é o risco inflacionário, o risco de os preços subirem acima do aumento do seu poder de compra. Investimentos mais arriscados em termos de risco inflacionário são, primeiro, não investir. Aquilo que eu falei no início, o risco está em todas as opções de investimento, inclusive não investir, porque se você não investe, o seu poder de compra não é preservado e, em termos reais, em termos de rentabilidade acima da inflação, na verdade você está perdendo dinheiro. Então, não investir tem o maior dos riscos inflacionários. Poupança também tem um alto risco inflacionário, porque a rentabilidade dela é reduzida por lei, como eu já expliquei em um vídeo aqui do canal. Então, se a inflação sobe muito, a rentabilidade da poupança não tem como acompanhar. E também ativos pré-fixados possuem um alto risco inflacionário, porque se você pré-fixar, ou seja, pré-determinar a rentabilidade que você vai ter, se a inflação disparar, a sua rentabilidade vai estar fixa ali, não vai acompanhar a inflação e você vai ter uma perda significativa. Ativos com baixo risco inflacionário, o mais tradicional IPCA+, Tesouro IPCA+, porque te paga a inflação mais uma rentabilidade acima da inflação. E também ativos de renda variável, porque existe um repasse ao consumidor da inflação. Então, por exemplo, ações. As empresas costumam repassar o aumento dos preços ao consumidor. Negócio próprio, mesma lógica das empresas das ações. Da mesma forma, imóveis. Você tem como repassar, de certa forma, o aumento dos preços no geral para o consumidor, para aquelas pessoas que querem comprar imóveis. Então, veja que um ativo pode ter um alto risco em um determinado tipo de risco e um baixo risco em outro tipo de risco. Então, só você consegue avaliar a sua situação, os seus propósitos, a finalidade do seu investimento para identificar qual que é o risco que você pode correr e qual que é o risco que você não pode correr. Resumindo o que conversamos hoje, existem 4 tipos principais de risco: risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e risco inflacionário. Todos os investimentos, inclusive não investir, estão sujeitos a pelo menos um desses riscos. Então não tem como fugir do risco. O que você precisa entender é o propósito do seu investimento para escolher o ativo com um perfil de risco mais compatível às suas necessidades e também ao seu próprio perfil. Mas mesmo as pessoas conservadoras que só investem em renda fixa também estão sujeitas a riscos. Eu espero que tenha ficado claro. Gente, no vídeo anterior eu anunciei que eu ia noivar, ó, tá aqui, e eu tô muito feliz, agradeço de coração pelo carinho de todo mundo que comentou desejando felicidades, desejando coisas boas. É muito legal ter essa relação com vocês, mesmo que à distância, mesmo que eu não esteja vendo vocês. Eu faço esse trabalho com muito carinho e é bom saber que o carinho é recíproco. Por hoje é isso, é muito bom ter a sua audiência. Até o próximo vídeo, quinta às 19 horas.